Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o professor Jorge e hoje nós vamos trabalhar com um probleminha envolvendo aquela parte de diagramas, né? Onde é fundamental a interpretação. E nesse caso eu ainda trouxe para vocês com porcentagem. Mas fica tranquilo, não apavora não, que aqui eu perco os meus para que você fique sem um fio de dúvida. Vamos à questão, pessoal. A questãozinha diz o seguinte: em uma pesquisa com os jovens de uma instituição educacional sobre a utilização de mídias sociais, foram obtidos esses dados. Ele colocou lá tudo em porcentagem para vocês, quantos utilizam a mídia A, B, C, as duas, as três e não utiliza nenhuma. Só que já temos um detalhe aí. Reparem o seguinte: 135 não utiliza nenhuma. Ele veio fornecendo para vocês porcentagem, 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 e tem um dado que ele não te deu porcentagem, ele te deu o valor, a quantidade daquelas pessoas ali, que no caso não utilizam nenhuma das mídias, né? Considerando-se esses dados, responda o que se pede, quantos jovens foram entrevistados e quantos jovens utilizam apenas uma mídia social. Já vou grifar aqui também essa palavrinha, apenas, pois é fundamental que vocês se atentem nessas palavrinhas, né? Apenas, somente, pelo menos, né? Algumas palavrinhas são muito importantes. Beleza, pessoal. Como a gente está trabalhando com exercício que envolve porcentagem, você precisa saber dos conceitos básicos de porcentagem, entre eles, qual é o todo da porcentagem, né? Se eu viro para você que está me assistindo já assistiu todas as minhas aulas, então você assistiu 100% das aulas, porque o todo é 100%, beleza? Outro detalhe muito importante é que para você calcular, você pode fazer usando aquela regrinha de 3, né? Que vocês estão carecas de saber, né? Muito bem. Então, pessoal, é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos utilizar essa parte do todo da porcentagem, regrinha de 3, e em cima, claro, desse probleminha de diagrama. Então, num passe de mágica, eu vou colocar os 3 diagramas aqui, as 3 bolinhas, né? Onde cada uma vai representar uma mídia social. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui a mídia A, aqui a mídia B, aqui a mídia C. Ô, Jorge, eu tenho que seguir essa ordem? Não. Essa ordem aqui ela é aleatória, você escolhe, você faz do jeito que você achar melhor, tá? Vou colocar assim também, ó. Tudo que entrar aqui faz parte do conjunto universo, tá? Então aqui é o nosso conjunto universo, beleza? Que nesse caso, como o exercício trabalha com porcentagem, o nosso conjunto universo é 100%, porque é o todo da porcentagem, beleza? Muito bem. Então agora vamos colocar aí os dados que o problema nos deu dentro desse conjunto universo, dentro do diagrama aqui. 135 pessoas entrevistadas não utilizam nenhuma dessas mídias. Essas 135 pessoas, elas fizeram parte da pesquisa? Fizeram. Então elas fazem parte do universo. Elas vão entrar no universo, mas não nas bolinhas da mídia A, B e C. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 135 pessoas. Muito bem. Agora o restante é tudo porcentagem. Eu vou colocar primeiro a interseção geral. Como temos 3 conjuntos, a interseção dos 3. Jorge, eu tenho que fazer isso? Sim. Você tem que começar pela interseção de todos, tá? Se for um probleminha com 2 diagramas, a interseção só dos 2, beleza? Então, como aqui é um problema com 3, a interseção dos 3 e depois a interseção de 2 a 2, beleza? 7%. Então, vou colocar aqui 7%, beleza? A interseção dos 3. 19% utilizam as mídias B e C. Quando a gente vai colocar esse dado, a gente tem que se atentar ao seguinte: 19 utiliza B e C. Você que está me assistindo, você utiliza, supondo, essas 3 mídias, A, B e C. Se você utiliza as mídias A, B e C, eu posso dizer que você utiliza as mídias B e C? Posso, concorda?
É diferente de dizer, por exemplo, você utiliza apenas a mídia B e C? Não, porque você também utiliza A. Concorda com isso? Isso significa que esses 19% já estão inclusos os 7% da interseção geral. Então, o que nós vamos ter que fazer? Eu vou pegar 19 menos 7, que dá um total de 12%. O que significa esse 12%? 12% utiliza somente ou apenas as mídias B e C. Beleza? Ah, Jorge, eu vou fazer a mesma coisa com os outros? Sim, se ele te fornecer esses dados da mesma forma que ele te forneceu esse 19%, então sim, você vai ter que fazer. Mas Jorge, peraí, por que você falou da mesma forma? Porque pode ser que o problema te dê algumas palavrinhas no meio. Exemplo, esses 19% da mídia B e C, se ele tivesse dito 19% utiliza apenas B e C, você não iria subtrair, porque ele já te deu o apenas. Então, é essa atenção que você tem que ter. Beleza? Tudo bem? Então, vamos para o outro agora. 15% utilizam A e C. Se 15% utiliza A e C e já temos 7, então nós vamos ter 8% utilizam apenas A e C. Beleza? 12% utiliza A e B. Já temos 7. Então, 5% utiliza apenas A e B. 35% utiliza C. Vou ter que fazer a mesma coisa, ó? Sim. Se você reparar, o seu diagrama C já tem 12%, 8% e 7%, certo? Tudo dentro do seu diagrama do C. 12 com 8, 20. 20 com 7 já tem 27%. Ou seja, no seu exercício já tem 27% utilizando C. E ele falou que 35% utiliza C. Então, 8%, que é a diferença, utiliza apenas a mídia C. Farei a mesma coisa com o outro. 55% utiliza B. Repara que no diagrama do B, na bolinha do B, já tem 12, com 7, 19, com 5, 24. Só que ele falou que são 55. Então, 24 para 55, 31% utiliza apenas B. Beleza? E por último, agora o diagrama do A. Diagrama do A, você já tem 8 com 7, 15, com 5, 20. Então, você já tem 20% utilizando a mídia A. E ele falou que 40% utilizam a mídia A. Então, 20% utiliza apenas a mídia A. Pronto, colocamos os dados no nosso diagrama. Agora sim podemos responder as perguntas que o problema pede. Letra A. Quantos jovens foram entrevistados? O que ele quer? Ele quer o conjunto universo. Ué, Jorge, já está lá 100%. Não. 100% é o percentual dos entrevistados, certo? E não a quantidade de entrevistados. Então, nós vamos ter que saber quanto vale esse 100% aqui, beleza? E como que nós vamos fazer isso? Regrinha de 3. Então, vamos lá. Para resolvermos a letra A, temos o seguinte. O exercício falou para a gente que 135 pessoas não utilizam nada, né? 135 pessoas não utilizam essas mídias. Se 135 pessoas não utilizam essa mídia, elas estão dentro do universo, certo? Mas, Jorge, por que você está utilizando ela? Você já vai saber. Vamos voltar no nosso diagrama. No nosso diagrama, temos quais percentuais? Temos o seguinte, ó. 20%, mais 31%, mais 8%. Deixa eu ir colocando isso daqui. 20, mais 31, mais 8,
mais o 5 aqui, mais o 8 aqui, mais o 12 daqui, mais o 7 da interseção geral. Se você somar isso tudo, você vai encontrar 91%. O que significa isso? Significa que dentro das bolinhas temos um total de 91%, mas o nosso todo é 100%. Temos uma diferença de 9% aí, né? 100% menos 91%, 9%. O que significam esses 9%? Representam os 135 pessoas que não usam nenhuma dessas mídias. Então, 135 pessoas que não utilizam corresponde a 9% do total. Concordam com isso? Beleza. Vou chamar esse total aqui de X, tá? E agora você pode fazer uma regrinha de 3. O total, como é X, então X equivale a 100%, certo? Porque o total é X, 100% é o todo, beleza? 9% equivale a 135. Para você resolver isso daqui, basta multiplicar cruzado. Então, x vezes 9, 9x, é igual a 135 vezes 100, que vai dar 13.500. Tudo bem até aqui? Daqui, então, você tira que o x é igual a 13.500. O 9, como está multiplicando o x, vou jogar ele para o outro lado e dividir. Sobre 9. Então, daqui você tira que o x é igual a 1.500. O que significa isso? Então, respondendo a letra A, 1.500 pessoas participaram da pesquisa. Ou seja, foram entrevistadas. Tudo bem? Agora vamos para a letra B. Letra B. A letra B ele diz o seguinte: quantos jovens utilizam apenas uma mídia social? Apenas uma. Eu não quero que utilize 2, nem 3 e nem que não utilize nada. Eu quero que utilize uma única mídia social. E quem utiliza uma única mídia social são esses 20% que eu estou circulando de laranja, esses 31% e esses 8% aqui. Ou seja, apenas A, apenas B, apenas C. Beleza? Vamos somar eles então. Então, apenas uma é 20% mais 31% mais 8%, dando um total de 59%. Então, 59% utiliza apenas uma. O que nós vamos fazer agora? Vamos calcular 59% de 1.500. Jorge, eu posso fazer de novo outra regrinha de 3? Pode, você pode fazer outra regrinha de 3. Se você não quiser, você pode resolver de outra forma. Qual? O que é 59%? É 59 sobre 100. Esse de é vezes 1.500. Simplificando, 1.500 dividido por 100, 15. Então, 59. Então, vai ficar 59 vezes 15, que dá um total de 885. Ou seja, 885 pessoas utilizam apenas uma mídia social. Beleza, pessoal? Então é um probleminha que envolve aí bastante coisa, né? Interpretação, cuidado com essas palavrinhas e a porcentagem aí, né? Você tem que ficar atento a esses detalhes. E eu espero que a porcentagem não tenha dado um susto em vocês, ou se deu um susto inicial, esse susto foi sanado, porque aqui, você sabe, eu deixo vocês sem um fio de dúvida.
Continue me acompanhando aí para que você se aperfeiçoe cada vez mais. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!